Nesse vídeo, irei mostrar para você como trabalhar com o componente de interface Table para desenvolver para Apple Watch. Bom vídeo. Bom, pessoal, basicamente a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar um projeto no Xcode voltado para a criação de aplicativos para Apple Watch. Então, basicamente, eu criei um projeto com esse nome Table, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar o interface.storyboard e eu vou incluir, colocar um componente Table dentro dessa tela. Bom, quando a gente pensa em criação de tabelas, a gente tem que pensar quais são os conteúdos que vai ter em cada uma dessas linhas da tabela. Então, a primeira coisa que você pensa é, o que eu quero colocar? Então, vamos pensar num exemplo aqui. Eu acho que o que a gente pode criar é uma tabela de nomes. Para poder apresentar esses nomes, então eu tenho que ter um label em cada uma das linhas que permita que esse nome seja apresentado. Bom, então eu vou incluir um label aqui dentro do table row, ok? E uma sugestão que eu dou para vocês é criar uma classe à parte que represente cada uma dessas linhas aqui. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que muitas das vezes cada linha da tabela ela possui uma série de componentes. Ela não é apenas um nome, como vai ser no nosso caso. Pode ser um botão e pode ser, além disso, outras informações. Pode ter uma série de componentes. Então você precisa saber e ter uma referência para cada um desses componentes visuais a partir de variáveis, outlets, né, que vão fazer referência a cada um desses componentes. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, basicamente, a gente vai criar então uma classe nova, seguindo esse passo a passo, File, New File, seleciono essa opção WatchKit Class, dou o nome para minha classe, vou botar MyRole, e digo que ela é subclasse GNSObject. Next e Create. Pronto. Dessa maneira, eu acabei de criar uma classe, mas eu preciso dizer que a linha daquela tabela que a gente criou no storyboard, ele vai fazer relação com essa nova classe aqui que foi criada. Como é que eu faço isso? Eu basicamente clico aqui em Table Row Controller, vou aqui nessa opção, tá, onde está meu cursor, Show the Identity Inspector, e digo o nome da classe, MyRow. Clico Enter. Pronto. Percebam que aqui no lado esquerdo, onde está o meu cursor, já foi atualizado. E uma coisa que está faltando é dizer que aquela classe ela vai ter um outlet para o label, né? Para o label que vai ser apresentado para cada uma das linhas. Como é que eu faço isso? Bom, clico aqui em My Row, seleciono aqui o label e vamos criar um outlet na classe MyRow. Dou um nome qualquer, como por exemplo MyLabel, acho que é o nome mais justo. Clico no botão Connect e pronto. Dessa maneira, eu estou informando que existe aqui uma variável, um outlet, que faz referência ao componente label. Pronto. Depois disso, o que eu preciso fazer? Voltar para o Interface Controller. No Interface Controller, eu preciso criar algumas coisas. A primeira coisa é fazer um outlet, criar um outlet para o table. Eu preciso manipular o table, eu preciso popular o table. Então, como é que eu faço isso? Volto para o Interface Storyboard, abro aqui a classe correspondente, seleciono o table e puxo para cá. Pronto. Posso colocar aqui um nome qualquer, como por exemplo names table, já que vão ter nomes, né, nessa minha table. Clico no botão Connect. Pronto. Basicamente, a gente acabou agora de criar uma variável que faz referência ao table aqui que foi criado no storyboard. Volto para o Interface Controller, onde é o código, né? A implementação, o desenvolvimento para aquela interface, os tratamentos que vão acontecer. Vou criar aqui um vetor de nomes, tá? Então, basicamente aqui criei um vetor de strings com 5 nomes. E aqui no Awake with Context, eu vou popular o meu table, ok? Então, basicamente, com esse código que eu acabei de colocar aqui, eu faço isso, ok? A primeira coisa que eu tenho que fazer é, acessando o outlet nameStable, que faz relação ao table lá da interface, eu chamo o método setNumberOfRows para dizer quantas linhas vão ter aquela tabela. Informo isso passando essa informação como primeiro parâmetro, tá? Que é a quantidade de itens que tem nesse meu vetor names. E eu preciso dizer
qual o tipo de linha, né? Qual o template que vai ser usado para poder popular as informações de cada uma das linhas. Muito parecido isso com o que é feito no TableView para o iPhone e para o iPad. Bom, eu preciso dar um ID, um identificador para aquela linha, e isso eu não fiz lá no interface.controller. Volto para cá, já que no meu código está cell, eu vou fazer isso também. Vou aqui em My Row, clico aqui no Inspector e dou o nome cell. Clico no Enter. Pronto. Voltando lá para o código. O que está faltando aqui? Bom, depois que eu definir a quantidade de linhas, eu faço um for percorrendo cada um dos itens aqui desse meu vetor names. Ok? Nessa primeira linha, eu monto a linha em si. Tá? A linha em si, deixa eu colocar aqui, percebam, myRow, que é referente à linha, aquela linha da tabela que nós criamos anteriormente. Eu uso o namesTable, que é a nossa tabela, chamo o método rowControlLetIndex, dizendo, né, qual é a linha da vez que está sendo criada. Então eu passo aqui o index, né, como informação aqui para usar como base. E eu digo que a instância que está sendo criada dessa linha é baseada na classe myRow, que foi aquela que a gente criou anteriormente aqui. Ok? Em seguida, o que eu vou fazer? Bom, namesController, né, foi criado. Então foi criada uma instância de myRow. Essa instância myRow, o que eu vou fazer? Eu basicamente vou acessar aquela label que a gente criou, né, lá na classe. Então eu boto myLabel e em seguida eu boto aqui .setText para poder passar o conteúdo, né, que foi pego da vez nesse meu vetor names. Ok? Então basicamente o que eu faço? Tem um for que percorre todo esse vetor names. A primeira coisa que eu faço é criar uma instância de myRow e em seguida eu informo qual é a string, o nome que vai ser apresentado nessa linha correspondente. Então é isso que basicamente é feito. Bom, pessoal, vamos executar e vamos ver o que acontece, ok? Clico aqui no botão de Run para poder executar o projeto. Lembrando que temos que escolher a opção aqui do Watch desejada, senão a gente não vai ver o Watch. Clicamos agora Run. Ele abre aqui as duas instâncias do simulador. Temos que aguardar aqui ele abrir o projeto, né? Abrir o aplicativo. E pronto. Percebam que os 5 nomes foram apresentados: Andrew, Maria, João, Wagner e Xuxa. Bom, é isso, pessoal. Um exemplo aqui com tables e espero que vocês criem muitas tables aí nos seus aplicativos para o Watch. Até a próxima e até mais.